Amado, eu sou eu te adoro. Vamos lá para uma leitura. Eu espero que vocês estejam bem, sejam ótimos, que os portais de luz tenham se aberto de uma forma bem mais suave, tranquila para todos nós. Boas novidades, boas energias, né? E que possamos superar todos os nossos desafios, trazer integração para as nossas partes, reconexão com os comandos de luz, reconexão com toda a programação da luz, com todo o centro de luz pura, de requalificação das nossas energias, segundo todo o espaço cósmico superior. Que a Divina Presença Eu Sou conduza esse processo, que possa se transformar, além de uma leitura, no processo de cura, de requalificação das nossas energias e de reprogramação consciencial, psicológica, né? Para que nós possamos entrar num espaço de integração com a nossa família cósmica, com a nossa família de luz, com todos os centros mais elevados de existência superior. Vamos fazer por opções, como sempre, agradecendo a Deus Pai e Mãe, fonte da vida, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, trabalhando pela minha evolução e para a evolução de todos. Essa capela de ametista será a primeira opção. A segunda opção será este DNA, reprogramador de DNA. Tá? A terceira opção será a pirita. A quarta opção será a rosa azul de Sírius, que amamos infinitamente. Então, repetindo, primeira opção, essa maravilhosa capela de ametista. Todas as opções podem ter direcionamento, né? Segunda opção, esse DNA. Terceira opção, pirita. Trabalha a prosperidade, abundância. Quarta opção, a maravilhosa rosa azul de Sírius. Primeira opção, se alguém puder marcar o tempo, se eu não tiver tempo, eu agradeço. Vamos lá, para energias, para o nosso crescimento. É um tempo de limpezas, tá? De requalificação da sua energia, de superação seja ofertas de relacionamento, seja de conexões que sejam involutivas, tá? E que possa ter algum nível de conexão, de sentimento, ou de você mesmo gostar muito da pessoa, da energia que se apresenta, mas de escolhas, tá? Que integrem o feminino divino. Então, pode ter a ver com relacionamento. As escolhas que você fizer agora pode te levar para um espaço, né, de uma abertura maior, novas iniciações, tá? Então, é um tempo de novas iniciações para aqueles que fizerem escolhas evolutivas, que para alguns necessariamente significa recusa de uma oferta de relacionamento afetivo, tá? Trazido ainda pelos seus eus negativados, uma conexão a partir de um centro de sombra, de ego e não de luz, tá? Então, fala muito esse centro de... para alguns já sabe disso, talvez esteja essa leitura só para confirmar. E seu eu superior vem para te falar que as escolhas evolutivas que você já fez resultaram e resultarão em novas aberturas de portais, de caminhos, de comunicação com o divino, iniciações espirituais mais elevadas, tá? Para alguns foi um teste espiritual que envolveu alguma oferta, alguma questão relacionada a alguma paixão mesmo, tá? Alguns é um processo necessário para a cura do abandono, da desconexão com a Divina Presença Eu Sou, a questão da separação, tá? Então, a espiritualidade fala, vem chegando um novo dia, um novo tempo, tá? De reconexão, né, num ponto maior, de auxílio mesmo das orbes de luz, tá? De revelações aqui, situações ocultas, questões que são trazidas pelo seu eu superior, de requalificação da sua energia, tá? Tem muita energia da Lunara, tá? Que são os deusas, e comandante estelar. Tá. Aqui tem algum processo que ainda necessita de uma limpeza específica, tá? Que a espiritualidade pode te indicar.
Aqui é usar a razão, é o predomínio da razão sobre a emoção e esperar o tempo certo das coisas, praticar a paciência, porque as coisas estão entrando no fluxo na ordem divina. E é o tempo de manifestação. Aqui fala muito de soberania espiritual, tá? Para alguns tem a reconexão com o Melquisedeque, ou com a ordem do Melquisedeque. Tem muita energia do Melquisedeque aqui, tá? A ordem dos Kumara também, num espaço mais elevado, tá? Para alguns tem um espaço de reconhecimento mesmo, de algum trabalho que está sendo feito, mesmo que seja nos planos internos, tá? É todo um processo superior agora que você vai entrar. Para alguns tem a emanação de dons divinos ou recebimento de alguns dons ou portais para cura, né? E toda a cura, antes da gente entregar para o outro, ela precisa servir para nós mesmas, tá? Então tem alguma questão de processo de cura que se abre para você, ou que através de um processo de cura você acessa. Agora a espiritualidade fala, procura suprimir os ruídos na comunicação, tá? Procura alcançar um nível de domínio do seu plano mental, que abre portais negativos, tá? Invoca as energias involutivas sem querer, ou sintoniza com essas frequências por conta de toda uma programação antiga, ou por conta de espaço de autossabotagem, culpa, não merecimento, tá? Votos e contratos involutivos aqui. Você precisa romper e quebrar. Quando eu digo a gente precisa romper e quebrar, a gente pode cobrir nossa cabeça, tá? Fazer uma oração, ou fazer invocações, né? Fazer a oração de São Miguel Arcanjo, fazer as invocações que eu ensino, tá? E pedir, divina presença eu sou, decretar a quebra de voto, pacto, contrato, associação com o saber maior, com tal consciência, tá? Então, o tipo de voto específico que aparece na leitura. Então, fala muito disso. Você vai alcançar grande superação de um espaço de isolamento ou de separação aqui mesmo. Ou abandono, cura de um centro de uma sensação, um sentimento de abandono. A partir das invocações, tá? Tá, tem ajuda aqui dos planos internos, principalmente dos sirianos, tá? Então, espaço de abertura e de conexão com a alegria, com a cura da criança interna no nível mais profundo, que é a linguagem da luz, que vai abrir para você. Fala muito de abertura aqui. Limpeza no laríngeo, tá? Desbloqueio do laríngeo. A superação de repressão. Retirar de tecnologia involutiva ou e fazer com que você estivesse desconectado ainda em algum nível com a sua origem estelar ou com os desdobramentos do seu eu superior, nos planos superiores, tá? Principalmente os sirianos e pleiadianos aqui. Tem ajuda de alguém, tem um retorno de alguém, ou tem a comunicação de alguém, tem uma conexão de alma gêmea, eu chamo de tempo divino aqui, que não precisa ser necessariamente a nível de relacionamento amoroso, mas que vai te trazer todo esse espaço de transformação e ajuste. E aqui fala muito também a questão da escolha correta. Tem atenção às escolhas corretas, né? Quem já fez escolhas corretas, tá? Superou obstáculos, superou desafios propostos nos últimos 10 dias, uma semana, tem aqui é bem recente, 6 dias, vai entrar numa nova fase. Fala muito de uma fase de união maior com os planos internos, união no relacionamento afetivo para quem tem alinhado, união com o seu Santo Cristo pessoal, união com o centro de transformação, com o brilho pessoal, com o centro de abundância, de fertilidade e criatividade, independente se é homem ou se é mulher, tá? É um centro de fazer as escolhas corretas, olhar para o lado certo, se conectar com o lado correto da força. E muito nos planos internos aqui, principalmente, porque toda a conexão superior ela precisa se dar internamente primeiro, para que depois se manifeste no plano da realidade factível. Tem uma nova iniciação aqui, foram escolhas, tá? Então, vestindo o manto iniciático. Então, logo você será informado de qual iniciação, ou de que portais que você abriu positivos, tá? Tem questões que envolvam o chakra do plexo solar, no centro de empoderamento, na cura do sagrado masculino, do poder de ação, tá? Ou de reconexão, ou de relembrar quem você de fato é, ou todo um espaço de ascensão aqui, de superação, tá? De ativação. Para alguns estão no centro de ativação
do quarto chakra de DNA, tá? No filamento do DNA divino, que corresponde ao plexo. Mas é um espaço de empoderamento aqui. É um centro de vestido com um manto da justiça, do equilíbrio, da invisibilidade, tá? E aqui é um centro mesmo de... É como se você, de repente, vestisse de si, ou se só que de um espaço superior, tá? Ou se reconectasse de uma forma mais profunda com seus eus multidimensionais, seja com a sua chama gêmea. Tem um centro iniciático aqui muito importante, tá? E é algo que vai te trazer muita paz, alegria, auto-amor, autocura, tá? O sentimento de bem-estar, que eventualmente você estava desconectado. Tem muito a ver com os xamãs da luz, ou um curador xamânico, ou mesmo a águia branca, que é Chahan, tá? As forças da luz, a xamancaia. Tem muito alguma questão relacionada ao xamanismo, uma cura xamânica, que eventualmente você pode ter feito lá atrás e que nesse momento vai trazer, digamos que os efeitos positivos, tá? Uma virada de chave, ok? É muito isso, uma virada de chave, tá? Para um espaço de sintonização superior, porque é como se você tivesse superado o bloqueio interno que fazia com que você não... ancorasse ou se sentasse no plano da fisicalidade, aquilo que já alcançou nos planos internos, tá? Não é agora que você vai alcançar, é algo que já está aí, algo que já foi cocriado, ok? Tem uma conexão maior com a Santíssima Trindade, primordial, Antigo de Dias, Emmanuel e a Shekinah, Ministra Divina. Tem a construção de algo sólido. Tem um espaço aqui de alinhamento para a construção de algo sólido, início de algo sólido. Aqui é o início de uma parceria, seja com humano ou não, que coloca no centro de estrutura, novas estruturas, alinhamento com as estruturas da luz para a criação de algo. Pode ser algo material para quem está nesse centro. Mas aqui tem um centro de fechamento de um ciclo kármico e abertura de novos portais que permita superar determinados bloqueios, tá? Precisa trabalhar muito questão com inveja, tá? Com inveja, aladear, trabalhar muito o trabalho de sombra também. O que tá te colocando vulnerável às questões de inveja, tá? Você pode trabalhar também com olho de tigre, japamala de olho de tigre, enfim, pulseira. Aqui fala muito para trabalhar muito com olho de tigre e as questões que envolvam algum tipo de inveja ou vulnerabilidade, tá? Por conta do espaço que você vai alcançar agora e com os novos portais que se abrem, ou por tudo aquilo que significa um desabrochar nesse seu jardim, daquilo que você mesmo cultivou. Tem um centro de união mais profunda no relacionamento, ou encontro de chama gêmea, ou informações sobre, tá? Ou auxílio nos planos internos, exatamente. Tem um centro de manifestação de amor, e aqui vai ter muita ajuda de um xamã da luz, tá? Seja que ele te arranque, tem muita energia dele, seja o águia branca, tem, o Koene, tá? Tem muitos xamãs da luz aqui trabalhando para abertura de caminhos no sentido amoroso da tua vida, tá? O que quer que isso signifique, auxílio que você precisa para entrar num novo nível de sintonia ou de manifestação, tá? Fala para realização aqui, e também fala muito de uma realização emocional mesmo, uma nova energia, uma nova conexão consigo mesmo, uma nova conexão com a energia da receptividade, a sensualidade, o poder criativo, tá? E o poder de atração de tudo aquilo que você deseja, de uma cura emocional também, que pode ser promovida por um processo de cura xamânico que você já tenha feito, ou mesmo invocar essas consciências crísticas, tá? Esse trabalho de conexão, principalmente com a águia branca, porque tem a ver com questões de padrões ancestrais, que eventualmente você alcance um nível de libertação em alguma cura que você já fez, ou alguma cura que se processará nos planos internos, ou que você possa vir a fazer, tá? Mas tem todo um espaço de libertação kármica e de reconexão com a sua chama gêmea, um mestre de cálices. Então tem todo um oferecimento aqui, tá? De uma oferta de amor, todo um espaço de maior atuação e abertura para o campo emocional, para a colheita no campo emocional também, tá?
Tá, e aqui fala de superar obstáculos ainda, que te colocam em desconexão com a sua missão no nível mais profundo. Ou talvez, tá, a reconexão com todo esse espaço de lembrar-se, recordar-se, abertura dos seus registros, abertura da sintonização com seus eu superiores para que você realmente entre num plano vibracional maior e que lhe permita cocriar ou sintonizar com essas esferas elevadas. Fala muito de sair da densidade ou da consciência de massa, que é o bem-amado Cristo Miguel, que te leva para esse centro de realização. Porém, você precisa tomar decisões e fazer escolhas que estejam alinhadas com isso, tá? Tudo depende de um espaço de trabalho ainda que envolva os planos iniciáticos, o plano da decisão, da intenção correta, o plano da busca por equilíbrio mesmo e do compromisso. Aqui fala muito do compromisso, né? Seja com o que você de fato quer, seja com o lado da força que você deseja operar, seja com a sua família galáctica, tá? Tem muita ajuda de Metatron, muitas ativações que Metatron fará, seja trabalhando com o cubo de Metatron, com a geometria sagrada, com a linguagem da luz, tá? Tem muita energia aqui de Sírios, tá? Os sirianos trabalhando para te ajudar você se reconectar com a sua missão, com a sua família estelar, tá? Essa é uma leitura exclusiva das sementes estelares, basicamente esse canal é exclusivo das sementes estelares, né? Nenhuma semente da Terra consegue ficar aqui mais de 5 minutos. Então é isso. Fala muito de movimento aqui, tá? Tem um espaço de manifestação a partir da integração do masculino divino com o feminino divino, a partir de superação de centro de dúvida, de um espaço interno mesmo de dualidade que você vivia e que você vinha carregando e que estava atrasando, tá? Aqui é um centro de firmar um compromisso maior com a luz, que é Metatron, que vai te ajudar a estabelecer isso, tá? Por isso, trabalhe muito com ele, para ele te ajudar, tá? Vem muito aqui, a reconexão com as esferas do reino galáctico de luz, tá? É como se os senhores de luz pura, né? O Shaddai trouxesse a marca da luz, tá? Para você. Recebimento para alguns de um selo metatrônico no nível maior, tá? De iniciação espiritual. E é um centro de transição aqui, que a dúvida, ela eventualmente atrasou a manifestação de algo, tá? Que vai permitir com que você crie asas para voar, né? E que alcance o nível de satisfação emocional. Fala muito de liberação das estruturas kármicas, das limitações, dos condicionamentos, tá? Do centro de atração negativo, de padrões, de circunstâncias, tá? E que estavam ali, fala muito de limitando o seu campo de atuação, tá? Tem muita energia também do comandante Astar, da Astala Kumara, do Astar Sharon, tá? Do comando Astar, para te trazer as estruturas que você necessita, eventualmente, seja para você ingressar na sua missão de alma, seja para você ter clareza de que maneira você pode apoiar o trabalho da luz na Terra de uma forma maior. Fala de uma liberação de um grande poder mesmo, de cocriação, de manifestação e de alinhamento com as estruturas galácticas. Muita atuação de Serafis Beisis, tá? Muita atuação do raio, quarto raio solar, que é o espaço de purificação aqui, de comunicação com as estruturas de luz. Também tem todo um alinhamento com o bem-amado Elmória, tá? Então, essa busca por conexão com os mestres sábios, com os irmãos sábios, com os senhores de luz pura, ela vai se revelar profícua, ela vai se revelar muito fértil. Então, continue fazendo aquilo que você vem buscando, trabalhando. Para alguns, está trabalhando com portais, tá? E trabalhar muito com a Shekinah, o Espírito Santo de Deus, as estruturas galácticas das curas, né? E que tem a ver com a linguagem da luz, com a estrutura vibracional, as assinaturas de luz. Cada linguagem da luz, ela traz, seja falada, seja escrita, tá? Sejam os portais canalizados que envolvam a linguagem da luz, elas trazem assinaturas dos reinos galácticos, dos reinos de luz que requalificam todo o seu sistema, tá? Então aqui fala de uma nova jornada, onde você tem permissão agora para superar todo o bloqueio, todo atraso, todo o obstáculo que te mantinha preso numa realidade inferior e de maior conexão mesmo, tá? Com os planos superiores, tá? De maior auxílio também, que é como se a evolução que você alcançou, tá? Ou o espaço de decisão que você tem ou terá, vai permitir, tá?
que você receba auxílio, porque existia muito bloqueio emocional, muito bloqueio com relação à confiança, tá? Muita interferência nas informações que você recebia, tá? O espaço de crenças muito negativo, tá? Muita atuação de um eu inferior ou de todas as limitações do masculino, né? Do eu, do masculino inferior, tá? Seja do seu própria energia masculina ou seja a energia da ancestralidade. É como se cadeias muito poderosas fossem rompidas pela estrutura galáctica de luz da qual você faz parte, pela sua família cósmica, para que você vivencie espaço de prosperidade, abundância, né, de lealdade, o despertar mais profundo e esse caminho para o desbloqueio do cardíaco, essa sintonização com o feminino divino, muita energia de lei de Vênus, tá? Com espaço mesmo de consciência expandida e acessar o seu próprio poder e as chaves da sua ascensão. Aqui tá falando muito sobre chaves de ascensão, tá? Chaves de aceleração do processo ascensional, chaves de cura, chaves de libertação e também a manifestação, aterramento, tá? E tem muito a ver com as estruturas xamânicas que te produzem isso, dos xamãs da luz, porque envolve a cura do seu reino ancestral, tá? Que estava te bloqueando, ok? Para que você entre num espaço de conexão mais elevada, tá? Sagrada, com o seu eu crístico, com seus eus multidimensionais, seu santo Cristo pessoal, tá? Aqui tem algum aprendizado que você precisa, seja um curso, seja um entendimento, seja uma lição kármica, tá? Algo você precisa conhecer, algo precisa se tornar revelado. É uma transformação a partir do centro do cardíaco, na percepção, seja no que tange as relações, seja no que tange julgamento, seja no que tange conjunto de crenças, ou seja no que tange um espaço de preparação mesmo para o manuseio de alguma ferramenta de cura diferente, limpezas, tá? Mas aqui tá pedindo para alinhar-se com a abundância, seja no que tange para quem já opera na luz, algum ajuste no espaço de valores, da forma de atuar, tá? Nos seus processos de cura. Aqui fala de um alinhamento que você opere menos no ego e mais na alma, que vai trazer mais as estruturas cósmicas a seu favor. Se você vive no reino, né, e na esfera tridimensional de profissão, fala de abertura de caminhos profissionais, se você praticar a doação e se você fizer pacto com a luz e Eratel, tá? Se você entrar nesse centro de colaborar, de colaboração mesmo com o outro, seja com serviço para quem trabalha com a espiritualidade, seja com recursos para quem trabalha no 3D, por doação mesmo, mas que abre as chaves, tá? Da abundância para você no nível maior, tá? Porque você precisa estabelecer o pacto com a luz de uma forma diferente. Para quem já tem pacto com a luz, esse doar com sentimento, com a gratidão, tá? Não de má vontade, só para fazer algo, para você receber algo em troca, tá? Então aqui existe toda uma requalificação da forma que você se conecta, uma transformação no cardíaco, na forma que você age com relação ao outro, a si mesmo, tá? Uma reprogramação de códigos de luz, tem muitos códigos de luz novos, e todo um espaço de reconexão com a chama gêmea, com o propósito divino, com seus eu superiores, tá? Com o despertar da consciência mais elevada, com o centro de criação e cocriação com Deus, com o divino, com o sagrado. O espaço de abundância aqui, seja de recursos, seja de entendimento, seja de frequência. Tá falando muito de aumento de frequência, por conta de uma mudança de postura, porque você não estava conseguindo acessar a abundância cósmica, as linhas, a fluidez, porque ainda existiam limpezas que precisavam fazer. Para aqueles que ainda não conseguiram se conectar com a chama gêmea, é a limpeza kármica relacionada às almas gêmeas kármicas negativas e os espelhos kármicos, aquilo que você tem atraído, que mostra aquilo que de sombra e de aspectos de ego negativo você ainda não trabalhou e que está bloqueando o seu caminho para esse centro de realização maior. Então é um aprendizado maior que vai permitir essa expansão inevitável do seu poder, da sua autoridade, do espaço de criatividade, da realização, fala muito de realização, e você pode fazer, tá? Quanto mais você se lembra, tira as máscaras sociais, as máscaras tridimensionais de uma personalidade humana e opera a partir na seara dos reinos galácticos de luz, mas você vai conseguir manifestar de uma forma fácil, tá? E realização no nível muito mais elevado. E comunhão, aqui fala muito comunhão com Cristo,
comunhão com os reinos galácticos, com as estruturas pleidianas, principalmente da luz pura, dos seres de luz integral e com o trono de Mika. Gratidão. É isso aí. Vamos fazer a nossa parte, que o universo faz a dele, né? Inexoravelmente. Segunda opção, esse maravilhoso DNA. Deu para ver que hoje eu estou inspirada, né? Para compartilhar o que tem de melhor. Quando a gente compartilha o nosso melhor, a gente recebe o melhor. Então, vem muito isso, né? Tomar cuidado com o que a gente está compartilhando, ou mesmo, né? Aqui, as situações de retorno kármico, de estrutura kármica, tá? Aqui tem alguma verdade que você vai acessar por algum meio, tá? Algum nível de ilusão, de escolha, de indecisão, ou algo que está oculto ainda. Algo sobre o qual você não tem muita clareza, sabe? Como se fosse uma sombra atrás de você. Como se fosse algo que está impedindo o seu espaço evolutivo maior, o centro de construção, algo que ainda é desconhecido para você. Esse daqui, nessa opção, você precisa de ajuda, tá? De alguma forma, seja leitura de registros, tá? Ou seja, né, você se conectar com a sua espiritualidade, você fazer orações, invocações e pedir a revelação divina, tá? Enfim, qualquer coisa que lhe permita atravessar alguma escuridão interna ou superar um espaço, alguma iniciação espiritual negativa, tem muito a ver com isso, tá? Que ainda eventualmente está trazendo... Fala de retenção. É como se você estivesse sendo retido em esferas menos elevadas. O seu processo de transformação está sendo bloqueado por alguma iniciação espiritual negativa que precisa ser revogada, tá? Fala de maior clareza do caminho, da colheita, tá? Fala muito do preço a ser pago por determinadas iniciações ou mesmo por determinadas associações, seja com comandos galácticos, seja com algo que faz com que você caia em consciência, tá? Ou que te promova obstáculo para um espaço melhor, tá? Então tem muito aqui, você não está conseguindo ver a natureza do que está te bloqueando naturalmente, ou informações importantes são desconhecidas para você e que você pode buscar a revelação com o reino divino, tá? Com a Shekinah, com a Lunala, que tem muitas questões que envolvem a Lunala, que é uma comandante estelar, complemento divino do Sol Galeu, tá? Certo? E fala muito dessa questão daquilo que está oculto, consultar o eu superior, ou consultar alguém que te consegue acessar informações, tá? Porque tem uma dor, um sofrimento, uma decepção ou perda, tem alguma questão que precisa de cura no nível muito profundo e que necessita necessariamente da expansão da consciência ou recebimento de uma nova informação que lhe permita alçar outro patamar de liberdade ou um espaço de clareza, para também, fala muito aqui de bloqueios, quem está suportando bloqueios na questão da abundância, tá? Para mudança de ciclo kármico, tá? É uma transição aqui, tá? Então, você não olhar para aquilo que está te prendendo numa realidade vibracional inferior, e sim no objetivo a longo prazo. É um centro de transformação muito profunda, tá? Então, quando a gente atravessa a noite escura da alma, tá? E que envolve a cura de aspectos muito profundos relacionados à codependência, à rejeição, ao abandono, tá? Ou a escassez, tá? Em algum nível, ou tudo isso junto, tá? Mas aqui fala muito de você superar uma questão de dúvida e seguir em frente e agir com as ferramentas que você tem, por óbvio, né? Porque às vezes nossa única ferramenta é a oração, e ela tem um poder magnífico, tá? Então, quando eu não tenho condição de fazer um processo de cura, eu não quero, eu coloco, né, o meu talit, meu véu na cabeça, e vou fazer oração, tá? É por isso que, recorrentemente, eu publico orações no canal, e elas têm poucas visualizações. Então, comece a usar a sua sintonização com o divino, né? Arcanjo Miguel te fala, você reclama que não tem isso, que não tem aquilo, você chora porque você não tem, né, amor, você não tem prosperidade, não tem abundância, não tem realização. E quantas horas do seu dia, minutos, né, quantos momentos você reserva para entrar em conexão com os reinos de luz através da oração, através da petição que você pode alçar
aos tribunais sagrados e divinos, para que você receba o auxílio, o desbloqueio, para que você rompa as cadeias. Quantos processos de cura que você pode fazer gratuitamente nos canais, onde tem mesas quânticas, onde tem linguagem da luz, onde tem várias ferramentas que as pessoas estão aí trabalhando para te auxiliar e que você não busca de uma forma comprometida e que você não dá importância. Então o bloqueio ele vem muito daquilo que você também precisa fazer para poder subir as escadas, né? Para você alçar um patamar, sair da sua dor, sair da sua limitação, sair da sua depressão, tá? Realmente romper com as cadeias de alguma escuridão, de algum espaço de restrição, tá? Então, se você agir com assertividade, com verdade, com busca, ser o buscador comprometido da verdade, sair do espaço de isolamento, de rejeição, de abandono ou de superação de algum limite que você mesmo se impõe e que não está te ajudando a acessar os planos superiores, tá? Aqui a atitude correta, alguma injustiça que você tem suportado, ela advém de questões, né, de processo kármico, retorno kármico negativo, onde você foi injusto. O universo é um espelho perfeito, tudo aquilo é emanado na mais perfeita ordem. O que acontece é que muitas vezes, né, a gente esquece as nossas criações onde não houve amor, continua co-criando a partir de uma realidade, a partir, né, de um centro onde não há amor, e aí se prejudica. Então é sobre superar os bloqueios, tá? Buscar, se comprometer com esse trânsito, tá? Se comprometer com... Você já sabe onde você pode chegar. Eu já te mostrei de alguma forma, ele fala. Então caminhe, se comprometa, é sobre a sua evolução, é sobre a sua libertação, é sobre a sua cura, é sobre a sua realização, tá? Existem bloqueios, sim. Existem questões aqui que podem atrasar a sua jornada, mas existe o auxílio que vem a partir do fogo do Espírito Santo de Deus, ou que vem a partir de um fogo de uma linguagem da luz, ou de um selo crístico, ou de um portal positivo que se abra. E a abertura desse portal não está condicionada a nenhum processo humano. Eu tenho todo o poder, fui eu que criei esse universo, eu sou, né, o co-criador, né, a ordem primordial do trono de Micá, a mente pensante, a inteligência superior desse universo. Então eu posso te ajudar a sair de todo esse centro de rejeição, abandono, escassez, falta, tristeza. Mas aquilo, levante a cabeça pelo menos. Olhe para a luz, estabeleça esse foco, esse compromisso com a luz. Isso aqui é muita dor, muito abandono, muita rejeição, padrões familiares, padrões de abandono, para alguns a situação de abuso, para outras as situações onde que você vivencia o abandono da sua família humana, ou você não poder contar com ninguém da sua família humana. É que existe um espaço da criança ferida, né? E de padrões femininos da família, de um feminino que precisa de cura. Por isso que eventualmente você vem sentindo muita opressão, tá? Certo? Mas eu não esqueço ninguém, eu não deixo ninguém para trás. Mas eu não posso fazer o compromisso pelo outro, tá? Mas eu posso te auxiliar com uma oração que você fizer, com a energia correta. Se você se permitir acreditar, se você se permitir confiar. Agora, se você entra na negatividade, fica duvidando, criticando, se sentindo abandonado por Deus, né? Julgando minhas atitudes, julgando a forma que eu opero neste universo, você não consegue acessar o auxílio, tá? Então, olhe para a luz, não olhe para o chão, não olhe para as perdas mais. Eu sei que você carrega dores e eu quero curar suas dores. Existe muito desequilíbrio, um espaço de purificação e de alinhamento que é preciso alcançar, tá? E que a partir do seu centro de atitude mesmo, correta, compromisso, tá? Superar os padrões e os nós kármicos e as formas pensamento, as formas sentimento, as criações do plano mental, do plano emocional negativas, tá? Superar toda uma energia de engano, auto-engano, de rebeldia, de orgulho, tá? De insatisfação, de dor,
tá? De se nutrir no espaço de dor, de depressão, de negatividade de algum nível, né? De desconexão com os reinos da luz ou com a criança interna, tá? Seja por conta de dúvida, por conta de sarcasmo, por conta de muita ansiedade, muitos pensamentos obsessivos, por alguns tem depressão sim, ou alguma patologia, né, mental, psicológica, tá? Existe um emaranhado aqui, quântico, negativo, mas existe saída, todo labirinto existe saída, não é dado o desafio que você não pudesse suportar na sua jornada evolutiva encarnatória, né? A justiça de Deus, ela é uma realidade, tá? O desconhecimento da lei da ordem divina e essa programação negativa, né? Do condicionamento humano, do humano inferior, tá? E de todos os seres, né? Caídos de luz, tá? Te traz num centro de condicionamento tão forte, no emaranhado kármico, tão forte, de formas pensamento, formas sentimentos, tá? De autocriações no centro negativo e de atrair situações externas nesse sentido. Então pode estar muito bloqueado quem escolheu essa opção, mas você avança a partir do centro de fé e compromisso com a luz. É a lei de fé que te move. A fé move montanhas. Siga o exemplo da lei de fé que sustenta esse plano com a fé dela, tá? E que busca uma visão maior, né? E que segura o estandarte da justiça, do compromisso, independente se tá difícil, tá? Então, fala muito disso. Estabelecer esse compromisso com a luz, com a fé. Para alguns, precisa trabalhar com japamala lápis lazuli ou alguma pedra lápis lazuli, tá? Essa questão, a cor, tá? O azul safira, para te ajudar nesse espaço de conexão com o primeiro raio e de limpeza e de abertura do terceiro olho, de terceira visão, tá? Aqui fala muito de desenvolver resiliência, disciplina, esse movimento, tá? Trabalhar bastante com as invocações, com as orações, com um espaço de sintonização, para você vencer questões muito fortes de escassez, mas que exigem um nível de desapego muito grande. Mas eu não tenho nada para desapegar a nível humano. Mas aí tem os seus labirintos mentais negativos, suas formas de pensamentos constantemente emanadas a partir de um centro de densidade, as magias negativas autocriadas, todo o centro de mau uso da energia mental e emocional, tá? Todo o centro de apego ainda a um ciclo anterior ou um espaço de crença inferior. Para alguns tem depressão crônica aqui, tá? Ou alguma patologia, seja síndrome do pânico, bipolaridade, transtornos, tá? De personalidade muito intensos, mas que vem de um espaço de cura que você pode acessar, desde que você aprenda a exercitar o comando das suas emoções, dos seus próprios eus, tá? Ou dos seus próprios aspectos, tá? Da sua própria energia, tá? É tempo de transformar, né? Ou de usar o racional ao seu favor, o intelecto superior ao seu favor, e de aprender a cocriar segundo a realidade superior, tá? Certo? Para alguns tem que se desconectar de relacionamento kármico, que está te aprisionando num espaço negativo e de onde emana muito ataque espiritual, que se não é dessa linha de tempo, é dos outros, os contratos que você carrega muito fortes, tá? Todo esse espaço de trabalho de quebra de pacto, contrato, associação, que não estava bem maior. Para que haja a finalização de um ciclo kármico e muita coisa, Arcanjo Miguel está falando, você alcança por meio da oração. Basta você ter humildade, tá? Humildade real, basta você entregar o seu coração a mim, tá? Basta você se conectar com essa energia de transformação, o fluxo de transformação e de renascimento que existe no universo gratuitamente, desde que se comprometa mesmo, tá? Com essa consciência maior, o seu próprio sistema, o seu próprio eu superior vai criar um caminho de cura que não que eu não vejo rapidez, que eu vejo bastante dificuldade a ser superada, trânsitos lentos, mas o que importa é você alcançar um nível de redenção, transformação, superar uma vibração de escassez, rejeição e abandono muito forte, que faz com que você esteja a centenas ou a milhares de vidas na roda de samsara, na mesma consciência, tá? Ou realizando ou repetindo a mesma programação, né? O mesmo sistema de crença inferior, tá? Tá na hora de despertar para a realidade vibracional superior, aprender a sustentar a vibração, Hélios e Vesta, o segundo raio, Lanto, Kutume, Jalku, Buda, Gautama, Jofel e Constância, Cassiopeia e Minerva, e a construção de ideias perfeitas,
a constância no serviço, na luz, costume, o amor incondicional, aprender o exercício do amor incondicional, né? Superar suas lições, tá? Porque você quer um avanço sem superar lições kármicas muito fortes, e isso não acontece. Existe toda uma programação, a lei, a ordem divina, com toda uma estrutura que precisa ser seguida, tá? Mas aqui existe uma abertura, tá? Desde que você abandone situações do passado, uma postura ou uma atitude do passado, ou uma programação do passado, se alce para num espaço de fazer coisas novas, ou de libertação, ou de resolução de questões kármicas, um novo início de prosperidade, de abundância, de realização. E para alguns é realmente um novo início que envolva, né, o seu 2 de copas, seja o seu 2 de copas com Deus, seja o seu 2 de copas no relacionamento afetivo, superação de karma familiar no que tange ausência de manifestação de relações equilibradas, né, superação de um padrão de atração de um masculino tóxico, tá? Então fala aqui, ou mesmo propósito, reconexão com o caminho da fluidez, tá? Da abundância, renascer para a vida, tá? Superar eus negativados muito fortes, caminhos involutivos, tá? Quebrar as correntes que te aprisionam numa realidade inferior ainda, tá? Então tem atenção, tá? Você está preso nas ilusões, tá? Naquilo que você ainda não conseguiu ver com clareza, mas que uma nova visão, principalmente nas criações do ego negativo, nas criações dos eus negativados, nos contratos involutivos dos casamentos equivocados, nas alianças, tá? Dessa de outras vidas, que desgastam sua energia, drenam sua vitalidade, te promove um cansaço extremo. Eu sei que você está cansada, eu sei que você está abatido ou abatida, tá? Eu sei que é difícil demais, mas é a espada da verdade aqui, é a justiça divina pela qual você pode clamar, é algum aprendizado, algo que você não entendeu como funciona, tá? Existe um poder criativo muito forte, energias sendo emanadas, né? Da mãe divina, do masculino, do feminino divino, tá? Para te auxiliar, existe algo sendo gerado dentro de você que vai permitir todo um espaço de alinhamento aí, mas alguma postura, alguma atitude, sair do reino das ilusões, é o que o Arcanjo Miguel fala, dos pensamentos negativos, das criações negativas, do apego estéril ao passado, tá? Para a sintonização com os reinos mágicos de luz, com a criança interna, com a ideia brilhante, com a ideia amorosa. Quando eu tenho uma ideia amorosa, quando eu sustento criações amorosas no meu campo mental, né? Eu vou trabalhando todo a criação, desde o campo mental, o campo emocional e tudo aquilo que se materializa, né? Arcanjo Miguel fala, eu posso ajudar aqueles que se ajudam, tá? Existe muito desequilíbrio kármico, mas eu posso atenuar. Existe muito autossabotagem ainda, tá? Mas existe o seu destino divino, tá? Toda uma programação maior, uma consciência, existe auxílio rápido, tá? Que fala muito de uma mulher, seja uma mulher encarnada, ou seja uma mestra espiritual, dos reinos internos que te ajude. Existe o seu próprio poder multidimensional, a sua própria força, seus próprios desdobramentos de energias positivos, tá? Que você pode sintonizar, tanto para obter a revelação de aprendizado kármico, vassariar, tanto para superar vícios, no que tem de qualquer tipo de vícios, tá? Ou arquétipos do ego negativo, tá? Ira, orgulho, inveja, ódio, raiva, tá? Insegurança, medo, escassez, rejeição, abandono, negação, tá? Da realidade, negação da própria sombra, tá? Aqui fala daquilo que está oculto no seu inconsciente, que precisa ser trazido para o reino, né, da consciência, para que você possa abrir um portal de cura e de clareza daquilo que não está funcionando no seu plano de realidade de manifestação, tá? Porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que atraímos por ressonância, vibração, ou por tudo aquilo que é manifestado na nossa vida, tá? Então é sobre isso, sobre essa busca mais profunda, que te alinha com a consciência superior e te permite superar crenças e padrões negativos que te aprisionaram. E te leva para que sai dos 5 de ouros, da escassez, da rejeição, do abandono, da falta, do solidão, do isolamento, da exclusão, para um espaço de manifestação, para o 10 de copas. E esse 10 de copas pode ser relacionamento,
para alguns pode ser a satisfação emocional na vida, seja você estar de mãos dadas com o seu propósito, com a sua, né, com a criação a partir de um centro superior, tá? Sendo materializada, tá? Mas aqui existe um espaço de desconexão com o seu eu superior que precisa ser superado, tá? Todo um centro de insatisfação, apatia, tédio, tá? Um vício nas emoções negativas aqui, que precisa ser olhado para raliar, trabalhar muito seriamente a questão de vício. São coisas que você não vê, são coisas pequenas do seu dia a dia. Então, nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia. Digamos que 70% dos seus pensamentos, ou mais, até 90% são negativos, o Arcanjo Miguel fala. Aí isso desencadeia toda a criação negativa ou aprisionamento em formas mentais e formas sentimento negativas, tá? Trabalhar muito com Mitzrael, Elemiá e Eialel para te ajudar a corrigir a sua mente, né? A cocriação, a transmutação também de toda forma de pensamento, forma de sentimento negativa, tá? Então existe uma questão aqui de novas oportunidades, de retorno kármico que pode ser positivo e negativo, de abertura de portais. E quais você sintonizar, você consegue para uma espiral evolutiva ou você fica preso na involutiva. E aí você vai escolher, tá? Portanto, procure saber, tá? Né? Procure corrigir a forma de cocriação negativa que está sendo manifestada ainda. O mau uso da energia mental e emocional que está produzindo criações imperfeitas ou bloqueios ou uma realidade que você não gosta, tá? E trabalhe para poder sintonizar com o espaço de criação e vibração superior, tá? Correção da forma como você se vê, vê as coisas, vê as pessoas, vê o mundo, tá? Para que a abundância se manifeste na sua realidade. Gratidão. Terceira opção, que é esse maravilhoso, essa maravilhosa pirita, que eu acho que foi a Kátia Souza que me deu. Tá falando de limpezas kármicas, de ordem divina, de praticar paciência, tá? Vá para dentro, medite para trabalhar a cura da separação, tá? Todo centro de desconexão com a divina presença eu sou, com o eu superior, com o Santo Cristo pessoal, tá? E que esteja produzindo resultados limitados para um tempo de você ver com clareza e conseguir produzir criações mágicas, tá? Então, você está recebendo mensagens, você está recebendo comunicações, você está recebendo downloads, tá? Por algum modo, a cura está chegando até você, tá? Aqui tem todo o centro de requalificação das crenças ainda que não estão te permitindo acessar as espirais de manifestação evolutivas no nível maior, tá? Ainda que eu sinto que é um caso menos grave do que a segunda opção, tá? Mas aqui precisa despertar espiritual também para o conjunto de crenças que está impedindo a cocriação ou o acesso aos vórtices, tá? De manifestação, de criação e abundância divina. Então, aqui tem bastante desalinhamento ou bloqueio nos chakras, tá? Mas aqui existe um centro de superação de dinâmicas kármicas, tá? Um caminho que te leva para receber algum dom, tá? Tem algum espaço de algum dom. Tem algum centro de rendição que você precisa estabelecer, tá? Tem energias de criatividade, de empoderamento, tá? De reconhecimento da tua missão, tá? De lembranças de quem você de fato é, ou desse avanço, ou desse compromisso em tirar as máscaras da personalidade humana e se conectar com a sua divina presença eu sou, seus eu superiores, a sua essência, tá? Então, essa requalificação da sua manifestação, da sua vida, da sua energia em direção da essência, tá? A essência superior. Tá? Aqui ainda existem muitas questões que envolvam os espelhos, né? Que não são positivos e que te mostram aspectos de sombra que você precisa trabalhar em você. Seja no que tem de traição, rejeição, abandono, orgulho, ira, raiva, tá? Rebeldia em algum nível, tá? Separação. Tem a conexão com almas gêmeas kármicas, chamas gêmeas kármicas, não necessariamente num relacionamento amoroso.
porque tem uma grande necessidade de limpeza kármica, tá? De purga e limpeza kármica, tá? E tomar cuidado com os espelhos. Aquilo que você tá atraindo tá mostrando coisas que você precisa curar em você ou coisas que ainda não foram resolvidas, tá? Então, não tome como aleatório algum padrão de atração. Entenda que você pode usar as suas relações ou as dificuldades nelas manifestadas para um espaço de reconhecimento, tomar a responsabilidade de curar aspectos da sua personalidade que você ainda não reconhece, porque ela faz parte do reino das sombras, tá? Existe muita ajuda nos planos internos, tá? Nos reinos mágicos, algum mestre espiritual, algum mentor, algum facilitador, tá? Ou seja, no reino humano, alguma alma gêmea da luz ou chama gêmea positivada, tá? Certo? Para te ajudar a curar separação, engano, ilusão, tá? Tinha um espaço de purificação do chakra sexual, principalmente para quem vem trabalhando com processo de cura. Que fala da suficiência, tá? A cura dos sentimentos de insuficiência, das cadeias que te aprisionaram em contratos, pactos, onde você entregou o seu poder por insuficiência, tá? E o conjunto de crenças de que você é insuficiente, entre outras coisas. Aqui é o reconhecimento, tomar responsabilidade, trabalhar muito com a pintura, mandalas de cura. Aqui fala de acessar alguma chave no reino galáctico vibracional, seja por meio da oração, por meio de decreto, por meio da linguagem da luz, tá? Que vai te trazer um poder de aterramento, limpeza no chakra base, o espaço de abertura dos reinos galácticos para você, ou de um reino de manifestação de algo, né? Da superação de algum conflito, ou de algum bloqueio muito grande que vinha a partir da insuficiência, questões de vidas passadas, tá? Ou questões da programação das crenças desta vida também. E que vai permitir com que você alinhe o seu mundo, tá? De uma forma diferente. Entre em sintonia com a vibração do seu eu superior, tá? Tem muito isso. Ou da cocriação a partir do seu eu superior, tá? É muito como se você já estivesse num espaço de evolução muito grande, pelo menos no reino da consciência intelectual, mas que as crenças não estão sendo obstáculo, e aquilo que não está resolvido de vida passada, mas haverá auxílio, tá? Existe algo que você pode fazer, existe uma memória, vem muito uma memória galáctica, existe toda uma intuição, eventualmente, que pode despertar, que vai te ajudar a entrar no fluxo da abundância, tá? A reconexão com o 10º raio, nesse centro de prosperidade, expansão da consciência, de proteção, né? De conexão com a luz dourada, com os deuses solares, né? Com os deuses do ouro, né? A deusa Alexa, o deus ouro, tá? Com espaço de vitalidade aqui. E fala muito da autonomia, do domínio, tá? De um centro de empoderamento, exatamente, de cocriação, tá? De proteção, mas existem muitos relacionamentos kármicos ainda no seu campo para serem resolvidos, tá? Então, entenda, não é rápido, tá? Existem muitas questões relacionadas à confiança, a abertura do cardíaco, ativação das 12 pétalas do cardíaco que ainda precisam se processar para que você consiga entrar nesse espaço de expressão maior. Mas existe todo um centro aqui de abertura do laríngeo, tá? Desbloqueio do laríngeo para que você consiga falar a sua verdade e se expressar. Fala muito de você conseguir se expressar sem medo e ressalva de que não seja aceito, sem medo das críticas, tá? Ou um desejo de se esconder, se ocultar atrás de alguma máscara que fala muito de que você não que você parece ser alguma coisa que você não é, inferior ao que você é, por medo da rejeição, da crítica, do abandono, tá? De situações que você já enfrentou por conta de julgamento das pessoas. Então, tenha atenção ao seu próprio julgamento, uma forma que você julga, critica, porque é um centro aqui de aprender a reconciliar as diferenças e a emanar uma energia diferente daquela que você tem recebido, para que você receba algo diferente, tá? Exatamente. Todo um espaço de confiança aqui, de ouvir, de anotar, tá? De estabelecer como uma realidade o amor aqui, seguir o fluxo do amor divino, tá?
E fala muito do reino angélico, as proteções ou a conexão com essa esfera angélica, ancoramento do eu angélico para alguns que já fez processo de cura ou que estão nesse mérito, ok? Independente de processo de cura, tá? A superação de obstáculos aqui tange ao fluxo. Para alguns tem o mestre alquímico que trabalha com cura ou mesmo o mestre Larion, tá? Saint Germain e mestre Larion que venham, né? O 5º e o 7º raio que venham te ajudar a mudar a percepção, mudar as crenças ou acessar novos reinos, tá? De manifestação, de criação, de entendimento das leis cósmicas, tá? De alinhamento com o fluxo universal, tá? De superação de conflitos, tá? Então, aqui o que você puder fazer para aumentar a sua frequência, né? Para vibrar nesse espaço de uma consciência desperta, de alta frequência aqui, tá? De transformar a forma que você se conecta com as pessoas, com as coisas. Aqui fala muito trabalhar intolerância, falta de compaixão, estresse, tá? Nervosismo, raiva reprimida, tá? A mau uso da energia sexual ou mau uso da energia do poder de ação, inação, bloqueio, situações relacionadas ao masculino divino, tá? Ao masculino divino, também espaço de submissão no que tange ao feminino, escravidão, servidão, e que aqui vem questões de outras vidas mesmo, tá? Trazer para consciência, tá? Esse centro de reconhecimento do próprio poder, porque em alguns aspectos você opera muito ainda na consciência de vítima num plano interno. Isso significa o quê? Que você não se permite ser livre, que você não acredita no seu poder, motivo pelo qual você fica preso a relações kármicas ou pactos e contratos ou iniciações espirituais negativas ou conectado com mestres, tá? E reinos da não-luz ou de luz impura, porque você precisa dar o seu poder para o outro. Você não pode ser livre, você não pode ser feliz, você não pode ser próspero, tá? Aqui fala muito dessa reprogramação, tá? Consciencial, que ela é necessária para poder entrar no espaço de unicidade, de aceleração da ascensão ou da transformação ou da manifestação, tá? Para que o reino da criação se dê. Para alguns tem muitos bloqueios no chakra base ainda e no chakra sexual. Muitas limpezas relacionadas a esses dois chakras que vai permitir você acessar algum dom ou integrar muitas curas que você já fez, tá? Então, você aqui tá muito no espaço aí de algum bloqueio, é porque existe a necessidade de limpezas kármicas ou retirada de selos que vão desbloquear o seu cardíaco superior, e aí você vai sentir muita velocidade, a palavra é essa, porque vai haverá uma integração, tá? E um alinhamento, tá? Com a infinita abundância, com vórtices de manifestação, tá? E com espaços aqui de prosperidade, abundância, realização. Mas é como que se você ainda não tivesse conseguido desabrochar, né? Cortar alguma marra, ressignificar alguma história, alcançar um nível de liberdade interno, tá? Porque ninguém pode te dar externamente aquilo que não existe dentro de você. E aí, a limitação, você aplica a leitura para a área que você tem limitação. Se a limitação é financeira, é todo o espaço financeiro, tá? De superação de bloqueios, se é relacionamento afetivo, se é propósito, se é satisfação como ser, né, encarnado nesse planeta. Às vezes a pessoa ela tem até uma expressividade na satisfação da vida financeira, realização, abundância financeira, mas tem até relacionamento, mas ela não está bem com ela mesma. Ela não está integrado com o plano da fisicalidade. Ela está desconectada, né, com as forças vitais, ou com a energia e com a vitalidade nesse plano, tá? Fala muito disso, desse realinhamento, com essa limpeza, tá? Com esse espaço de unicidade, tá? De escolhas, de integração e com integrações multidimensionais, ou espaço de cura multidimensionais que lhe permitam entrar num campo de superação de tristezas profundas, tá? De desonra em algum nível, de depressão, de angústias, assim, que às vezes pode até ser inexplicáveis. Para alguns, assim, você nem tem tanta limitação assim na sua realidade humana para caminhar da forma que você caminha. Porém, existe um espaço de um trabalho mais profundo de crenças aqui, de identificação de crenças, de padrões, que vão... que é o ponto nodal para esse alinhamento diferente, tá? E que é algo que você vai conseguir. Para alguns é um mês, para outros é um ano, 11 meses, tá?
11 semanas, 11 dias, tá? Então, espaço de expressão aqui e de mudança, de limpeza energética. E aqui, o que você puder fazer, seja com meditação, oração, decreto, processo de cura para limpar blocos de energia dos seus chakras, tá? E aqui vem frequências, tá? Das outras vidas, ou um padrão de atração negativo que você ainda mantém, se mantém alinhado, apesar de você ter feito muito trabalho. Tem pessoas aqui com muito alinhamento, muita cura, mas ainda continua no espaço de atração negativo, porque são questões de outras vidas que ainda precisam serem superadas. Mas é um espaço de renascimento, portanto, vá para dentro, busque soluções, medite, tá? Clame pelo seu poder, né? Então, um reconhecimento ou um aumento de uma missão, ou um espaço de uma missão, um centro de integração muito forte, de harmonização, tá? Que a partir da dinâmica de cura de um relacionamento kármico específico, ou padrões de relacionamento que ainda estão impedindo o seu aterramento, que aqui pode fazer parte do reino ancestral ou do padrão do feminino, de atração do masculino abusivo, tóxico, né, predador, né, e que a partir dessa cura que você acessar, você vai entrar num espaço de poder maior, tá? E é sobre isso, essa busca pelo seu próprio poder, esse alinhamento com o seu próprio poder. Aqui é a dissolução de algum vínculo kármico que envolveu troca sexual ou casamento em outras linhas de tempo, tá? A superação de algum conflito, mas para a maioria, né, o que a espiritualidade pede? Comprometimento, voto divino, comprometimento com o caminho da luz, o comprometimento com o melhor espaço para você, o comprometimento com a sua chama gêmea, o comprometimento com a criação dessa estrutura sólida em novas bases, né, a busca por resolver conflitos, seja pessoais, tá? Seja cura pessoal, ou seja com o seu masculino divino, seja no seu relacionamento, ou seja das questões familiares, tá? Bloqueios no relacionamento afetivo. Fala o espaço de entrega aqui para alguns, tá? Para alguns aqui é padrão muito forte familiares com relação ao amor e que te impede de manifestar o amor ou a felicidade no seu relacionamento conjugal ou no seu relacionamento afetivo, tá? E que isso precisa de um espaço. Mas aqui tem um centro de cura da criança interior, de autoaceitação, tá? De superação de conflitos internos, tá? E de se priorizar, tá? Que isso vai te colocar no centro melhor. Fala muito de renascimento mesmo, tá? Fala muito para trabalhar com os xamãs da luz, que também envolve questões ancestrais. Com a ministra divina, com a Sagrada Concepção, Mãe Maria, tá? Com a mestra Pérola, tá? Então tem alguma coisa que a ministra divina vai colocar no seu caminho, tá? Ou tirar do seu caminho. Tem alguma conexão kármica que vai ser tirada do seu caminho. Tem alguma limpeza, alguma cura, alguma questão aqui que vai ser resolvida pela ministra divina para que você possa entrar num fluxo de abundância, tá? E tem a ver com alguma alma gêmea kármica de relacionamento mesmo, afetivo, tá? De outras vidas, que não tem muita energia dessa vida. Excepcionalmente pode ser um relacionamento do passado nessas vidas, mas que já é desdobramento daquela energia lá atrás que eventualmente você não sabe, tá? Aqui é um espaço de maturidade maior, né, de abertura de portais para canalização ou de conexão com os seus mestres espirituais, seja com os comandos estelares, seja com mestres aqui, tá? Muita energia do Senhor Maitreya, tem energia Súria, tem energia do Cristo Miguel, tem energia dos comandantes estelares, do Astar. Aqui algo você precisa escrever, ou canalizar, ou colocar no papel, tá? Existe um espaço de inspiração aqui, ou uma ação inspirada, que para quem não tem nada a ver com canalização, uma ação que a sua espiritualidade vai te trazer pela intuição, e que ela vai ser totalmente, digamos assim, fundamental para você acessar um novo espaço que eventualmente você não estava conseguindo por nenhum processo de cura, por nenhum outro modo de ação anterior, tá? Tem muito isso aqui. Mas existe um centro de busca por maturidade espiritual, tá? E de conexão com o amor e com o propósito de vida, e que seu propósito de vida é o amor, alcançar o nível de amor incondicional por si, pelo outro, de integração ao amor, de autoconfiança, de autocura, de estender o seu propósito, a sua própria cura nesse momento. Existe uma questão de intimidade aqui. Existe uma mulher sagrada que pode te ajudar, seja encarnada ou seja nos reinos, né, da espiritualidade, seja a xamã Kaia, tá? Mas tem muito essa questão xamânica aqui forte
para realmente abrir portais, ou outra chamando a luz, tá? Mas é uma mulher, ok? Fala muito disso, dessa abertura do amor incondicional, tá? Para alguns é a mestra pérola, tá? Mas tem muita energia da xamancaia, tá? Que te ajuda no espaço de intimidade aqui, ou de abertura de um novo processo, ou de criatividade, mas tem um nível de comprometimento que está sendo cobrado, lealdade, né? Eu tô fazendo o quê? Com que motivos, tá? O que me movimenta? Qual é a minha motivação real, né? O que eu realmente desejo? Está alinhado com o meu plano superior? Ou isso é algo a partir de um centro de ego? Eu consigo colocar o outro, né, o meu relacionamento, o meu masculino divino como prioridade, ou só estou olhando para o próprio umbigo? Tem muito uma questão aqui. E esse outro, independente de estar com você na fisicalidade ou não, tá? Então, busque todo o espaço de cura necessário e alcançar esse nível de suficiência. Porque aqui tá falando muito de suficiência, tá? E a cura da insuficiência. Tem outra opção que tá falando muito sobre isso. Talvez é a imediatamente anterior, tá? Ou essa mesmo, já não me lembro, mas tem a questão da insuficiência aqui, e que essa cura e essa postura, ou essa aceitação, né, ou essa integração, tá, de aspectos de sombra que você ainda não reconhecia e que estava bloqueando, tá, o seu relacionamento. Existe um espaço de liberdade sexual que você precisa alcançar, que envolve a cura desse relacionamento kármico, ou de um padrão kármico de relacionamento, ou a quebra, né, de votos, contratos, tá? Com um masculino que não é divino, tá? Com um masculino abusivo, tá? Autoritário vem muito aqui, todo esse espaço patriarcal, reptiliano e draconiano, que já é das outras linhas de tempo, e que você precisa ter atenção, tá? Mas ao movimento das águas, a espiritualidade fala, tá? E a sua manifestação, ela tá condicionada a esse espaço de cura, de libertação, tá? E que a própria, né, a consciência de Gaia te ajuda, tá? Ou mesmo as deusas nos reinos planos internos, ou um processo de cura humano, tá? Tem toda uma visão aqui no que tem já o masculino distorcido, tá? Ou mesmo um centro de atuação a partir do espaço do masculino distorcido. O que é o masculino distorcido? Excesso de preocupação com a matéria, tá? Excesso de trabalho, excesso de busca por recursos ou por estrutura financeira, estrutura humana, tá? A desconexão com as próprias emoções, tá? Esse operar a partir de um centro de intelectualidade e racionalidade pura, tá? É um centro assim, ok? Ou o seu, ou o masculino distorcido do outro, né? Que vem como padrão kármico, mas que vem por algum espaço de insuficiência seu, ou não merecimento, ou de codependência, num nível muito sutil, muito profundo. Aqui a gente tá falando de cura de questões, questões, né? Que façam parte de aspectos que sejam superficiais, sim, questões muito mais profundas, tá? E que te coloca num novo nível, ok? Justamente de conexão com uma conexão compatível. Mas existe um masculino tóxico aqui, alguém que não é cavalheiro, alguém tóxico, alguém que tá na sua energia. Quer você tenha consciência disso ou não, quer você tenha contato físico com essa pessoa ou não, quer seja um ex-relacionamento dessa linha de tempo ou não. E que está empatando no meio de campo aí para que você desenvolva a sua vida em todos os aspectos, principalmente questões de relacionamento afetivo, questões financeiras, tá? Limitações aqui no que tem já abundância. E que você pode entrar no espaço de cura, buscar o alinhamento, tá? Buscar os mestres da luz pura, fala muito disso. Tá? Os conselhos de luz pura, o empoderamento da sabedoria antiga, eventualmente pedir ajuda para o conselho kármico, ou para a ordem dos Melquisedeques, ou para os anciões dos dias. Mas aqui existe um espaço de perdão, de humildade, de fazer com que a paz prevaleça dentro e fora de você, tá? De amor incondicional, tá? Fala muito disso, dessa abertura, dessa liberação desse laço kármico que vem a partir de um espaço de decisão, que você pode tomar o seu poder, ou de retomada do seu próprio poder, e de você proteger o fruto sagrado, seja a escolha do seu masculino divino, que seja a sua chama gêmea,
seja a escolha correta, fala muito de escolha correta aqui, seja de um espaço de empoderamento aqui, seja de você também vencer um senso de dualidade interno que você quer chafurdar na lama do karma. Vem muito isso. Você quer ficar preso no reino das sombras por influência dos seus próprios eus ou os aspectos negativos da sua personalidade no nível mais profundo que você não conhece, porque o reino das sombras ele é difícil de acessar. Normalmente a gente acessa o reino das sombras como muita autoobservação, né, revelação divina, né, que a própria espiritualidade traga, leituras, enfim, um processo de intimidade consigo mesmo, né, de desvendar, de tirando as máscaras, né, do ego ou daquilo que a gente pensa que é, para acessar aqueles 95% que fazem parte do inconsciente e que estão ali comprometendo todo o nosso centro de cocriação e manifestação. Mas algo virá à tona, a espiritualidade fala, tá? Seja corajoso, a verdade conquista tudo. Então, se tiver que enfrentar aí batalhas, que ela seja em nome do seu poder, tá? De escolher se movimentar, né? O lírio branco vai te ajudar a se conectar com Deus, tá? Essa energia do sagrado masculino primordial, energia mesmo do antigo de dias, ou a Santíssima Trindade primordial pode te ajudar a superar situações difíceis que são muito profundas, as raízes das questões kármicas, tá? Que te aprisionam, tá? Aqui vem muita energia do Divino Espírito Santo de Deus, da linguagem da luz, ou de trabalhos de cura que envolva a linguagem da luz, ou de você mesmo ouvir, né, aquilo que tem no meu canal, no canal da Eliane, e trabalhar para você e receber códigos de luz também, tá? De purificação mesmo, de fechamento de portais negativos, de quebra de magia, de quebra de pacto, contrato, associação que nos serve ao bem maior, aquilo que te mantém preso ainda nos reinos ínferos, tá? Certo? E aqui fala muito de trazer luz para situações, para aspectos de sombra mesmo, tá? De maior resistência, resiliência, de paciência, de força, trabalhar a força, caminhar, tá? Porque é uma batalha aí, é uma guerra que você está enfrentando em algum nível, tá? Plantar a semente de um novo modelo que envolva que você o reconhecimento, né? E a requalificação da crença que você pode ser livre e feliz, sim. Você merece ser livre e feliz, tá? Que aqui tem algum espaço de transformação muito profunda, tá? De acessar os reinos ínferos, tá? Para que alcance uma transformação, uma regeneração, tá? De trabalho de eus negativados ou de iniciações espirituais muito negativas e que envolvem suas vidas passadas e de libertar fragmentos e fractais de alma, que é Serafis Bey, Isis, e também fala muito do Mestre Larion, que pode te ajudar, e a Arqueia Ametista, a entrar nesse espaço de cura, de libertação, tá? E que envolve os seus próprios eus negativados aqui, pacto, contrato, associação, forma de atuação, tá? E que foi lá nos reinos ínferos, tá? A troca de energética, estabilizar a sua energia, então você pode acordar drenado ou estar constantemente drenado. Você pode ter muita influência de algum mestre que não é da luz no seu campo, intuições, então tenha cuidado com aquilo que você recebe como informação, como direcionamento. Busque o líder sábio, porque em muitos aspectos você ainda está atendendo ao chamado daquele que é negativado ou algum espaço de alguma iniciação espiritual que precisa ser liberada, que ainda te conecta com o reino das sombras ou com algum líder tá, espiritual negativado. Para alguns, necessariamente é um líder xamânico, tá? Certo? Mas isso não é a regra, tá? Porque tem coisas, iniciações espirituais aqui de outras vidas também. Mas é sair do secreto para a luz, tá? Então são coisas que estão sob a rosa, coisas que significam iniciações espirituais negativas de outras linhas de tempo, tá? Então busque a meditação, busque, né, ficar calmo no meio da tempestade. Uau, tá bem complicada essa, tá? Busca muita ajuda com o Mestre Vitória, com o terceiro raio também, com o Mestre Rovena, tá? Porque é o caminho de você superar obstáculos muito grandes e ter um aprendizado e superar relações kármicas e acessar um novo espaço de conexão com as relações dármicas, tá? Com o masculino divino ou com o mestre que te ajuda a chegar num centro vibracional superior ou nos reinos superiores da existência, tá?
certo? Ouça a sua criança interior, busque cuidar da criança interior, tá? Busque nutrir e seja forte e corajoso, tá? Seja forte e corajoso aqui, vem muito isso, tá? Porque as batalhas que você enfrenta, né? Para alguns tem a ver com o submundo mesmo, tá? Muitos ataques espirituais que vêm dos reinos ínferos, tá? Mantenha vigilância, tá? Justiça e o triunfo a partir desse espaço de trabalho mesmo, de conexão, tá? E de enfrentamento de forças involutivas que estão em ação, mas que vem a partir de um pacto, um contrato, uma situação que pode ser resolvida do passado. Hércules e Amazon te ajuda, tá? Você precisa estar atento, porque tem muito, digamos que tem muita energia involutiva no seu campo, tá? Por conta de algum portal que foi aberto para que você pudesse resolver as questões e alcançar um nível de soberania espiritual, né? É o feminino divino, tá? Lady Miriam te ajuda, tá? Lady Fé, Lady Miriam, tá? E Lady Sirius, tá? Trabalha muito com essa tríade, Lady Fé, Lady Miriam e Lady Sirius, para te ajudar a prevalecer. Hércules e Amazon, primeiro raio, poder, autoridade divina, vontade, a determinação, o foco, tá? Porque as batalhas aqui serão diárias, são grandes, você não está lidando com forças e com estruturas pequenas, tá? Você está lidando com seres que têm muito poder, né? E que tem muita força, na verdade, porque o positivo tem força, o negativo tem força, poder só Deus, tá? Então, todo o centro de proteção espiritual e daquilo que você pode trabalhar para ter proteção espiritual, trabalhar muito com o mestre Himalaia, para que ele te traga as energias da luz, tá? Os Melquisedeques também, porque e desenvolver o desejo forte de ascensão, iluminação, de cura, de transformação, de ressignificação, tá? Porque tudo isso vai te transformar numa pessoa muito melhor que você está passando agora, tá? Mas que exige uma resiliência aqui, exige um compromisso, tá? Com o seu relacionamento divino, tá? Mesmo que ele esteja na sua energia ou não. Mesmo, eu quero dizer, ele está na sua energia também, eu quero dizer, mesmo que ele esteja na fisicalidade com você ou não, tá? É o compromisso com o que é certo, é o compromisso com o caminho da luz, é o compromisso com o masculino divino, é compromisso com o lado certo da força, que vai te colocar, tá? Siga o seu coração para onde ele te mandar, resista, tá? Faça a sua parte. Você tem uma tecnologia espiritual ainda não revelada ou não acessada dentro de você, ou conexões com mestres que você pode estabelecer, que vai fazer com que você vença a guerra, ainda que você perca algumas batalhas, tá? Ainda que seja difícil, tá? Mas tem um espaço aqui de um desbravador, tá? E de um centro de cura, de transformação da forma que você usa a energia feminina, tá? Ou mesmo dos processos de cura onde você trabalha, onde você já acessou. Tem toda uma nova consciência, tá? Uma transformação, mas que ela vem de um espaço, né? Que seja pelo rigor ou que exija força, né? E permitir que a paz prevaleça, não importa o quanto que você suporte ataques, mas você precisa responder no amor, tá? Isso você está atraindo determinadas situações, conflitos, para que você aprenda a responder no amor, não na guerra, tá? Aprenda a controlar a ira, aprenda a controlar a raiva, dê uma resposta diferente em situações que são aparentemente injustas, tá? Lidando com questões que envolvem injustiça muito profundo, tá? Ou a cura de injustiça principalmente de traição. E aí você precisa meditar, trabalhar as limpezas energéticas e espirituais, tá? No seu ambiente, muita oração, muito decreto, muita música espiritual, linguagem da luz, invocação de mestres, enfim, seus rituais, o que lhe permita estar num outro espaço, ter proteção, tá? Ou mesmo processo de cura com algum facilitador, tá? Que te auxilie a manter a calma em águas turbulentas. É sobre isso. É para você aprender a controlar seu temperamento, tá? Seu corpo emocional. Um espaço aqui de controle das emoções que você ainda não tem. E de um centro de reatividade, tá? E aqui a Sagrada Concepção, Mãe Maria, vai te ajudar a desenvolver essa cura com relação ao feminino divino e defender o que é querido para você, mas emanar uma energia amorosa. Isso que é o difícil. Aqui não dá para emanar energia de briga, de raiva, de guerra. Aqui é estar na guerra, mas vibrando no amor incondicional, cândido, plácido. E isso não é fácil, não é simples, não é indolor, não é barato, principalmente porque tem muita energia masculina,
muita energia no plexo, né? E para quem é humano mesmo, está humano e que aqui, né, e tem essa reatividade, né? Aqui não é pela força que você vence essa batalha, é pelo amor, tá? É pela conexão, é como se você fosse o graal do espírito, tá? É pela receptividade que você vai vencer as batalhas, tá? É por um espaço de adoração e empoderamento, tá? De não deixar que o que acontece no externo comprometa o que há no interno, tá? A manter a paz e a sanidade, né? Como o Buda enfrentou aqueles desafios, com sua iluminação, e ele enfrentou muitos demônios internos. Aqui pode estar falando também do espaço de enfrentamento de demônios internos, tá? De formas co-criadas, involutivas, a partir do mau uso da energia mental e emocional, e que tenham muito poder também, muita força, tá? Mas para a maioria tem a ver com relacionamento kármico mesmo, tá? Que causa bloqueios, tá? Mas que é esse espaço mesmo de empoderamento, de aprendizado expansivo, de inteligência divina, de buscar no feminino divino a força, tá? A vitalidade. É um centro de integração aqui. É um centro de transformação muito profunda para que você esteja de outra forma. E que envolva você suportar, né, todo o processo de desconexão ou enfrentar com as energias draconianas. Ou com os arquétipos, né, e com os filamentos que envolvem DNA draconiano e reptiliano. Então é um centro bem complicado que tem abertura de portais de prosperidade e abundância, principalmente com o uso da geometria sagrada ou com os nomes de Deus, tá? A tecnologia sagrada é poderosa para trabalhar isso. E aqui é um espaço de renascimento onde você pode celebrar com a vida, que existe muita desconexão com a vida e com a planeta Terra, muito problema de aterramento, de criação de prosperidade, abundância, estrutura material do centro correto, tá? Muita energia masculina aqui, muita ira, muita raiva, tá? E isso, muita resposta reativa aqui. Mas a missão é possível, desde que você assuma de vencer, né, as batalhas contra o ego ou as batalhas contra os reinos ínferos, tá? Que pode significar atração ou ter significado atração de questões externas, tá? Muito fortes ou mesmo de tristezas muito profundas, depressão muito profunda, decepção muito profunda, retorno kármico negativo muito profundo. Mas é algo que a espiritualidade está permitindo para você superar situações, buscar a cura de situações que são mais profundas, pontos nodais na questão do chakra base, no seu aterramento, tá? No seu centro de conexão com o planeta, tá? Então, existe aqui uma sabedoria, tem muitas questões incas, maias e astecas que eventualmente você pode acessar e que vão abrir os portais, tá? Questões que envolveram sacrifício, tá? Que te relacionam com isso, que precisa ser superada. Sacrifício humano aqui, de sangue mesmo. Uma elevação celular. Ouça, volte atrás e aprenda a se proteger. Se cerque de energias protetivas, né? Busque as energias do sétimo raio, do raio violeta, do raio lilás, tá? De todos os desdobramentos, o raio violeta do Cristo Miguel, que ele é o cara que tem inteligência cósmica para te tirar dessa enrascada. Gratidão, espero que vocês fiquem bem. Até a próxima.